Se você se sente amado, jogue suas mãos em cima e adore a Ele, glorificando, exaltando o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Prova desse amor do Senhor foi o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Aleluia. E nesse mês estamos aprendendo o valor que esse sangue tem, porque há tempos atrás nós já ouvimos falar sobre isso, mas nunca paramos para pensar no valor que esse sangue tem, no poder que contém esse sangue. Aleluia. E nós estamos aprendendo sobre esse sangue. E nós vamos cantar uma canção agora que fala sobre o sangue de Jesus, que fala sobre o poder desse sangue. E a gente está passando aqui atrás e a igreja canta com a gente para poder falar essa verdade juntos, falar essa verdade do poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que os feriu lá no Calvário. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história decidiu, antes e depois, pelo sangue de Jesus.
precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Nos cura, nos liberta, nos transforma, nos comprou, nos livra de todo pecado. Esse sangue de Jesus precioso está sobre nós, está sobre nós, está sobre a igreja. Quantos recebem desse sangue do Senhor? Quantos conseguem reconhecer que sobre vocês está o sangue de Cristo? Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Somos reconhecidos no reino espiritual pelo sangue do Cordeiro. Não somos vistos como carne, mas como sangue de Jesus. E assim aceitamos o sangue do Senhor sobre nós. E assim dizemos ao Senhor que queremos ser reconhecidos assim, lavados pelo sangue de Jesus. Queremos ser reconhecidos assim, comprados pelo sangue de Jesus. Queremos ser reconhecidos assim, curados pelo sangue de Jesus, libertos pelo sangue de Jesus. Queremos ser reconhecidos assim, Senhor, como escolhido seu, marcado pelo seu sangue, marcado pelo seu sangue, onde a morte não pode nos atingir, onde a doença não pode nos atingir. Queremos ser reconhecidos assim, Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar nos Seus planos, cumprir, diga, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o seu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, da vida para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou
Quero me apresentar a ti. Contemple Ele. Contemple Ele. Me entregar, me derramar os seus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir.
chegado a Deus. Nosso espírito tem se aproximado do Espírito Santo. E nossa vida tem sido banhada por esse sangue. Cada vez mais que a gente conhece, cada vez mais que o Espírito revela, cada vez mais que a gente se aproxima, menos nós somos e mais Ele é. Por que me preocupar se eu sou lavada pelo sangue? Por que me desesperar se eu tenho o sangue dele sobre mim? Que me fez nova criação, que me fez nova criatura. A novidade de vida chegou até mim por esse sangue. Então nenhuma condenação há sobre mim, porque eu estou sobre ele e ele está sobre mim. Não deixe, queridos, que nada apague isso. Não deixe que nada arranque isso de você. Você é preciosidade do Senhor. Nem o mundo, nem os encantos do mundo, nem Satanás, nem ninguém pode apagar ou exterminar isso da tua vida. Foi nos entregue por herança lá naquela cruz. Foi entregue por herança. Tudo que eu sou, tudo que você é, foi dado a nós por herança. Portanto, a minha herança, a sua herança não é tristeza, não é abandono, não é solidão, não é amarguras, não é dores, não, mas é alegria, é paz, e é gozo, é certeza, e é saber quem Ele é e o que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que não chegou ao nosso conhecimento os pensamentos de Deus. Só Ele sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. Então não deixe o desespero chegar à tua tenda, porque você não chora mais, porque você não sente mais a presença, porque algo está acontecendo dentro de você. Não! A certeza é, Ele é o meu Senhor. Essa frieza vai passar e Ele vai vir sobre a minha vida. Estou banhada pelo sangue. O Espírito está falando isso agora. Existem pessoas que não sentem minha presença e acham que eu não as prefiro, acham que eu não as amo. Não é isso. Acorda, igreja. Não deixe Satanás roubar o direito que é seu, nem a herança que é sua, com sentimentos malignos ministrando dentro de você. Tem discernimento para saber o que é isso. Acorda enquanto é tempo e ande. Deus te ama e o amor dele não tem preço. Amém, igreja? Amém! Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Pode acender as luzes, pode sentar. Aleluia! É que hoje está fresquinho, né? Ontem estava bem quente, hoje já está bastante fresco. Queridos, quarta-feira é o culto. Eu fico às vezes meio chateada quando eu chego e vejo cadeiras vazias. Eu não gosto muito disso, porque, como diz o salmista, né? Quero estar na tua casa todos os dias da minha vida. E quando a gente vê cadeiras vazias, a gente vê que tem pessoas não preferindo estar na casa do Senhor por algum motivo, que só cabe a pessoa e a Deus. Mas amém. Felizes são vocês que estão aqui. Então dê parabéns para o seu vizinho. Diga assim: parabéns porque você conseguiu chegar. E faz como a nossa querida irmãzinha ali, ó. Ela estava vindo, chegando, aí estava fechando seu guarda-chuva, e veio uma outra irmãzinha. Aí ela: vamos subir. Sobe, e tá ali a nossa querida sentadinha, só ouvindo a palavra, visitando hoje. A gente tem que fazer isso, querido. É o id de Deus. Não é não, Maurício? Não é esperar. Ah, não, é um sinal. Deus tem que dar o sinal. O sinal já está sendo dado, meu filho. Acorda e vai atrás do povo. Amém? Tá ligado? Isso aí.
Queridos, quarta-feira, culto da fé, às 8 da noite. Por favor, venham. Não deixe de estar vindo. Você precisa de palavra, você precisa ser alimentado, você precisa crescer. Eu tenho visto muito crescimento da Claudinha, tem andado muito perto de mim. Aí eu lembro da Claudinha há um tempo atrás e lembro da Claudinha hoje. Claudinha mudou, gente. Claudinha só fala de Jesus. E da palavra, não, porque Deus me revelou assim, já está preparando a palavra para pregar. Daqui a pouco ela vai estar aqui no altar pregando. Por que isso? O conhecimento tem chegado a ela. E ela não tem ficado assim, só de ouvinte, não. Ela tem corrido atrás. Sabe aquele louvor? Estou atrás de ti, Senhor, que eu quero que cante depois ele? Sabe a igreja favorita que a gente canta aqui? Estou atrás de ti, Senhor. Assim tá a Claudinha. Ela às vezes para e fala assim, ai, apóstolo, às vezes eu penso que eu vou enlouquecer. O louvor vem vindo, me dá vontade de gritar, de correr, e a palavra vai fluindo assim. Isso é descoberta dos segredos de Deus, que não são segredos para nós, é para ser descoberto pela palavra, querido. E quando eu vejo pessoas assim, descobrindo a palavra, sem encantos humanos, sem falas humanas ou doutrinas humanas, mas a simples palavra me dá um gozo tão grande, que eu falo assim, está valendo a pena, Senhor, pagar o preço. Vale a pena dizer não para muita coisa, vale a pena negar a si mesmo para fazer a sua vontade. Vale a pena permanecer de pé, quando na verdade você quer deitar. Vale a pena, né, Vanessa? Isso é muito bom. Amém? Sexta-feira também, culto da fé, às 8 da noite. Às 8 da noite, não deixe de vir, tá? Quer aprender a palavra? A Lani é outra. A Lani tem um caderninho cheio. A gente já avisou ela que é para ela se preparar. Em qualquer momento ela vai estar pregando também. Nossa presbítera daqui da igreja. Ela é outra que mudou assim. A Lani chegou assim. Saiu tudo. Caiu tudo. Tá avançando a Lani. E conversa diferente, está entendendo a palavra. O que era vendado aos nossos olhos foi desvendado. Você consegue entender a palavra como ela é, né? Você abre a Bíblia e, nossa, mas isso aqui está tanto tempo aqui, eu nunca prestei atenção dessa forma. E não é ninguém ajudando a ela, sozinha, procurando e sendo ministrada pelo Espírito. Por quê? Porque tem vindo buscar isso. Porque tem alcançado isso. Aquele que conhece tem que prosseguir em conhecer, como um manual de vida que a palavra nos ensina. Dica para você do dia. Você está conhecendo? Não para só no que você está conhecendo, não. Continue buscando mais. Sabe? Busque mais conhecer esse Deus, porque Ele é infinito, Ele não tem fim. Descoberta dele é sempre, sabe? É diária, é toda hora, é todo momento, é todo instante, queridos. E aquele que descobre não fica sem receber. Minha irmã falou hoje assim, o dia que eu falto culto é como uma morte para mim. Quem está sedento de Deus sente isso. Aí a gente prepara um estudo desse, como aqui é uma escola, então a gente prepara cada mês uma coisa no mês do sangue. Aí tem pessoas que ainda têm aquelas pau de ficar de cara feia, que não é o caso aqui, amém? Amém. Não tem ninguém com cara de pau mofado, nem espinha crua, porque está cansado, porque está com isso ou com aquilo, amém? Amém. Todo mundo está feliz, né? Tem fôlego de vida, tem muito motivo para se alegrar. Então a gente está preparando todo o estudo para poder. Ontem eu estava conversando com o apóstolo, a gente falou assim: nossa, Deus está trazendo a descoberta de quem Ele é para a igreja. E quantas igrejas ainda estão sendo vendadas? Quantas igrejas estão debaixo do esconderijo? Não achou Jesus. Está procurando no meio. Como é que é o nome daquele negócio que não tem saída? Labirinto. Falei certo? Falei, né? Não está gravando isso ainda, né? Essas coisas não podem sair, não. Eu vou falar. Então tem pessoas que ainda estão ali, ó, e não acham a porta para achar Jesus. Aí pensa que achou Jesus, aí quando chega na IGAP, toma um susto e quer vir para cá. Porque descobre que Jesus não é aquele Jesus assim, que não tem acesso a Ele, que não pode. Não, eu tenho acesso a Ele a hora que eu quero. Ele visita a minha cozinha, Ele cozinha comigo, Ele lava, Ele faxina comigo, gente.
Ah, mas Jesus te ajuda? Não, não vai de heresia não, querido. Mas a presença dele está comigo o tempo todo. Não, porque daqui a pouco eu vou pensar que eu que Jesus está com a faxina lá. Não. Mas ele está comigo o tempo todo. A presença dele é tremenda. Meu marido fica assim, meu Deus, como é que você consegue se concentrar? Eu falei, meu filho, eu tô aqui. Ele vem e eu dou lugar, tô aqui. Vem, me visita, me enche, me preenche, me lava. Faz o que você quiser comigo. Sabe, a casa fica até mais bonita quando ele chega. Sabe, por quê? Porque a gente está conhecendo e prosseguindo em conhecer. Eu não parei, eu não estacionei, eu quero mais. Eu quero mais, e conforme eu quero, mais ainda eu quero. Conforme eu conheço, mais ainda eu quero conhecer. E é isso, igreja, que você precisa despertar dentro de você. Quando a gente fala, traga papel e caneta para a igreja, porque cada palavra, cada versículo você tem que anotar para chegar em casa e verificar. Ser ministrado, agora está sendo gravada as mensagens, então você tem como ouvir as mensagens em casa. Não tem desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Não tem desculpa para não conhecer esse Deus. Todo o acesso a gente está te dando. Agora tem aí o site, né? O site onde vai ter pregações. O culto vai estar passando ao vivo, não é para faltar culto não, hein? Se eu já tô vendo umas cadeiras vazias aqui, que eu espero que não seja por causa do site. Que aí eu bloqueio para os membros. Tá bloqueado para os membros. Só vai ser aberto para os que não são membros. Ó, já pensou? Tá amarrado, fala. Não, eu tô brincando para descontrair um pouquinho, mas não falta culto. O culto vai ser passado, mas tem que parecer você também lá. Cantando, adorando, dando glória a Deus no meio da palavra. Né, Mara? Mara que não me inventa essa de ficar em casa, tá? Tô de olho na senhora. Amém, igreja? Então a gente está avançando, porque a gente está conhecendo. E tem muito mais para conhecer esse Deus ainda, não é nem o dedão do pé dele. Se você acha que você conheceu, sinto te informar, você não está nem na unha dele. Tem um corpo inteiro dele para ser conhecido. Amém? Então vamos entrar na palavra. Esqueci alguma coisa? O quê? Ah, por favor, antes da gente entrar na palavra, não fique passando aqui na frente do altar, tá? Querem beber água? Quem está aqui na frente, dá a volta assim, ó. Porque aqui, nem por aqui vai passar. Porque aqui, esse corredor aqui também não pode. Tem que dar a volta por causa da câmera. Tá gravando para passar no site. Coisa chique. Ai, meu Jesus. Nem maquiagem eu passei direito. Mas também, vai sair bonito, né, Samuel? Olha aí, hein? Vamos lá, queridos. Pode ir. Sem brincadeira. Não consigo. Amém? O sangue. Tema, lógico. É o tema do mês inteiro. O sangue. Anote. Preste atenção em cada palavra, por favor. Tá? Olhe para mim. Isso, todos. Primeiro ponto. A palavra de Deus não tem poder para o crente que não tem entendimento com relação ao sangue. A palavra de Deus, ela não tem poder para o crente que não tem conhecimento do sangue. O que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que tem pessoas dentro da igreja que não têm o conhecimento do sangue, portanto a palavra não tem compromisso nenhum com eles. A palavra, ela tem o cumprimento dela na vida daqueles que têm o sangue sobre si, conhece o sangue, entende o significado do sangue, sabe o porquê da morte na cruz, entende esse significado, a palavra tem cumprimento. Já viu aquelas pessoas que vivem anos diante do Senhor, na casa do Senhor, proclamando o nome do Senhor, mas que não saíram do lugar? Anda no labirinto, sem achar a porta, sem conseguir. Cadê? Eu quero o Senhor, eu não acho. Eu procuro e não encontro porque não tenho conhecimento do sangue. Sabe do símbolo que foi na cruz? Sabe disso, mas não tem. O que você quer dizer? O conhecimento do sangue é o que faz transferência e mudança, inovação de vida num crente. Quando você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, Tairine, e tem o reconhecimento disso, e entende esse significado, tudo na sua vida muda.
verdadeira e viva. Você respira a palavra, você anda pela palavra, a palavra vai se cumprindo de uma forma assustadora. Que às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, como pode? Mas é porque eu tive o conhecimento e o entendimento da relação desse sangue na minha vida. Eu compreendo o que significa aquela cruz, aquele homem sobre ela, inocente, sem pecado algum, aquele precioso sangue descendo sobre ela e vindo sobre mim. Eu começo a ter entendimento da relação, que não foi um pau de cruz apenas, não foi um homem qualquer preso naquele lugar, mas foi o meu Jesus, foi o precioso Deus da minha vida, que derramou o sangue dele, que hoje está sobre mim. Que faz toda a diferença. Portanto, eu não só conheço a palavra por letras, mas eu começo a conhecer a palavra pelo sangue. O entendimento vem sobre mim porque estou debaixo desse sangue. A palavra começa a ter efeito na minha vida. Não é só mais um livro que eu leio como qualquer outro livro, mas é algo verdadeiro e o meu entendimento é aberto para isso. Sabe? Jô Soares conhece a Bíblia de trás para frente, queridos. E nem por causa disso ele é um servo do Senhor lavado pelo sangue do Cordeiro. Conhecer a letra sem o sangue é simplesmente conhecer a letra. Conhecer a palavra debaixo do sangue é toda a diferença de vida. É toda a renovação de vida. É literalmente se tornar uma nova criação. Sabe? O bebê no útero da mãe, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, eles não contêm sangue sozinho. Mas quando eles se juntam, se tornam sangue. E ali o corpo vai sendo gerado e crescido. A placenta livra o contato do bebê com o sangue. E a placenta começa a alimentar o bebê. A nossa placenta é o Espírito Santo. Isso está vindo agora. Nós fomos lavados lá no sangue do Cordeiro. Fomos gerados naquela cruz. O sangue dele me gerou, me fez. E hoje eu estou recebendo o alimento do Espírito Santo e crescendo, porque o meu corpo já foi gerado. Compreende? Tem pessoas que precisam se abrir, precisam escolher aprender sobre a palavra de Deus. Tem pessoas que precisam se abrir para esse conhecimento. Eu sei que às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque é muita informação, mas querido, de séculos em séculos a palavra é imutável, ela é a mesma. Quem fez mudar foi o homem, quando sobe no altar e fala o que pensa e o que quer. Mas a palavra é a mesma, ela é imutável. A palavra diz que terra e céus passarão, mas ela nunca passará. E nunca vai passar. Permanece até hoje, vai permanecer até a volta dele. Então, se eu tenho certeza de quem eu sou, eu preciso me abrir para receber isso. Eu preciso, sabe, pastor, abrir o meu entendimento para entender que a palavra não é o que o homem me ensinou. Eu joguei fora e não tenho medo de dizer 14 anos da minha vida, porque o homem me ensinou. Para viver o que o Espírito está me ensinando. Para comer o que o Espírito está me dando. Para entender o que a palavra verdadeira, sem enfeite nenhum e sem engano nenhum, tem para me dizer, revelada a mim pelo poder de Deus. Quando eu me abro para isso, eu escolho viver isso. E eu tenho esse sangue sobre a minha vida, que me lava e me purifica de verdade. Sou livre de doenças, sou livre de misérias, sou livre de acusação, sou livre de quedas, sou livre do pecado. Porque eu consigo fazer valer a pena isso aqui. É mudar a novação de vida. É transformar pelo conhecimento da palavra. É entender, Jaqueline, que você não é só Jaqueline, mas é a menina dos olhos do Senhor, feita justiça dele na terra.
igreja que nós precisamos compreender para crescermos. Mês de novembro foi o mês do corpo de Cristo. Eu creio que muita gente aprendeu sobre isso. Mas o sangue precisa ser revelado a vocês. Não é só a nós, pregadores, pastores. Não, mas a vocês, igreja, para entender como é precioso esse sangue. Que poder que tem nesse sangue. E o que ele pode fazer sobre a sua vida. Ele transforma um estrupador, um pedófilo num grande homem de Deus. Aí você olha para mim, o que ele faz? Porque o sangue dele tem poder. E ele veio para esses que ninguém quer. Ele transforma um homossexual num grande homem de Deus. Uma lésbica num grande homem, mulher de Deus. Uma prostituta numa grande mulher de Deus. Porque ele veio para esses que ninguém quer. O mendigo num grande homem rico de Deus. Porque ele veio para esses que nem a humanidade quer, mas ele quer. E foi pelo sangue dele que comprou, que mudou e que fez e tem feito. Quem somos nós para dizer, ai como fede? Se é ele que ele quer. Quem somos nós para julgar o homossexual na pista lá se vendendo? Mas é eles que ele quer. Não são para os bons que ele veio para aqueles que ninguém quer. Esse sangue fez isso, e quando eu começo a compreender a palavra, isso começa a gerar algo dentro de mim tão poderoso, que eu começo a compreender como é precioso esse sangue. Como é precioso esse sangue. Prefeitos não estão nem aí para as crianças abandonadas, mas ele quer. Sabe o que nós estamos fazendo para mudar isso, queridos? Olha para a sua vida, olha quem você era, olha quem você é hoje. Você acha que você mudou porque você quis? Foi da sua vontade? Ele foi lá atrás de você. Te fez compreender que você não é de lá, é daqui. É de lá. Aleluia! Mudou a sua vida, transformando o que você é hoje. E o que você tem feito? Às vezes a gente brinca, lógico, mas não vamos brincar mais com essas situações. A gente vê o homossexual e a gente quer, fica jogando a mão assim, assado. Não, não. A gente está julgando, não é brincadeira. A gente precisa compreender e entender que esse sangue veio para esses também, principalmente. E que você e eu somos um canal para essa humanidade de transformação, de vida. Sabe? Teve um dia que eu cheguei num lugar, a pessoa chegou perto de mim. Eu estava fazendo a unha, cadê ela aqui? Eu esqueci o seu nome. Monique, estava fazendo a unha lá na Monique. E ela fazendo a minha unha. Aí a menina que ajuda ela chegou e começou a falar da vida dela. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu estou conhecendo essa moça hoje. E ela começou a abrir o coração dela. E eu falei assim, Senhor, a diferença do Espírito Santo, eu não precisei abrir a boca para dizer quem eu era. Simplesmente ela sentou com a gente, começou a falar do sofrimento, um pouquinho do que ela passa. E eu olhei para ela, eu não abri a boca, mas aquilo fez tão bem para ela. Que ela saiu, foi terminar o que ela estava fazendo, feliz da vida. Como se eu tivesse falado, eu não falei nada. Né, Monique? Eu só fiquei espantada, olhando para a cara dela e falei, meu Deus, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te usar como canal, sem você precisar abrir a tua boca. Seja onde você estiver, Deus quer te usar como canal. A sombra de Pedro e João curava por onde eles passavam, eles não precisavam tocar. A sombra curava. A palavra de Deus diz que a gente vai fazer coisas maiores do que ele já fez. Por que a sua sombra não cura? Por que mortos não se ressuscitam? A gente tem que valer a pena a palavra de Deus, queridos, e trazer para dentro de nós, igual aqueles homens. Eu admiro muito Pedro, João, todos eles, Paulo,
São homens que eu fico assim, meu Deus, eles não tinham a palavra, eles não tinham o Espírito Santo, eles só andaram com o homem e foram proclamar o nome do Senhor, verdadeiramente crendo no que eles só ouviam. Eles só ouviam, mas eles criam e eles iam falando a verdade. A multidão ia chegando e a multidão ia se rendendo e o sangue sendo lavado a todos. Isso é comigo e com você, Vanessa. Isso é comigo com você, igreja. Isso não foi só para Pedro, João, Paulo, Mateus, Lucas, não. Isso é para Thaís, Taline, Galdinha, Cristiano. Isso é para nós, igreja. Isso é para hoje. A palavra é imutável, se tem promessa que é para eu e você viver. Mas para isso eu preciso entender, compreender o significado desse sangue, o significado daquela morte e ressurreição, o significado do que isso tem na minha vida, do que tem valor para mim. Até onde isso faz efeito dentro de mim. Sabe, Jonathan? Até onde isso me muda? Até onde eu creio? Estão entendendo, igreja? Isso te cura? Isso te liberta? Aleluia. Só assim essa palavra fará efeito em sua vida. Só quando você começar a entender a preciosidade do sangue de Cristo na sua vida e viver a palavra de Deus, ela vai ter efeito na sua vida. Sabe, Vanessa, aquela história que você contou? Meu Deus, eu estou lendo, estou descobrindo, estou fazendo efeito, está acontecendo. Ela vai contar o testemunho dela. Por quê? Ela pegou, não guardou, botou em prática. Entendeu, compreendeu. Não está dentro dela só, já está na prática. É o que a gente precisa fazer, queridos. É compreender a palavra. Só assim, Claudinha, eu vou viver as promessas de Deus para minha vida. Só assim eu vou conseguir entender o que Deus tem para mim. Quais são os projetos, que pensamentos Ele tem ao meu respeito. Quando eu me aprofundo na palavra, entendo o sangue, a importância desse sangue. Nos últimos dias, diz a palavra, que o amor de muitos se esfriaria. É o que tem acontecido. A cruz já não tem feito mais ação nenhuma em algumas pessoas, porque o amor tem se tornado uma pedra de gelo. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe que esse amor acabe dentro de você. A importância da cruz te trouxe vida hoje. A importância da cruz te trouxe aqui nesse culto hoje. Você não veio me ver, nem ouvir louvores lindos. Você veio porque você está sedento desse Deus poderoso, maravilhoso. Porque você quer descobrir quem Ele é para você. É por isso que você está aqui. Amém? Só se alcança entendimento da palavra se houver o sangue aspergido sobre si, sobre o livro, para que experimenta a palavra de Deus sendo revelada aos olhos. No Antigo Testamento era necessário acontecer essas coisas, Claudinha. Eu tinha que matar uma ovelha, um bode. A gente vai estar falando isso mais à frente, mas eu vou falar isso agora. Matava e eu tinha que lavar todo o povo e lavar a Bíblia, a palavra. Moisés fazia isso para marcar pelo sangue. Abre em Hebreus capítulo 9. Eu quero que quem achou, levante e lê para mim, por favor. Mas tem que ler em voz alta. 9:19 até o 20. Quem tem essa coragem? Meu Deus. Capítulo 9, versículo 19. Pode ler. Com água e lã, tinta de escarlate e isopo e aspergido, não só o próprio ímpio, como também todo o povo, dizendo:
Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Vocês acompanharam? Eu achei aqui, eu vou ler. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a todo o povo levou sangue de novilhos, de bode e também água e lã vermelha, e ramos de isopor, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este sangue da aliança que Deus ordenou que você obedeçam. Moisés tinha que fazer isso todo momento que tinha que ler a palavra juntamente com o povo. Todo momento que Moisés ia ler o mandamento, ele tinha que preparar um novilho ou um bode, preparar uma lã e encharcar todo mundo assim, ó. E também as escrituras, marcando com o sangue. Só que Jesus veio e acabou com isso. Hoje nós temos esse sangue sobre nós. Hoje nós temos essa preciosidade derramada em nós. Eu não preciso matar bicho nenhum. O precioso sangue está sobre a minha vida. Eu não preciso, Monique, fazer sacrifício nenhum, porque o sangue está sobre mim. E a palavra de Deus solta das escrituras para a minha vida. Os meus olhos estão abertos e eu consigo enxergar o que a palavra de Deus quer dizer. Amém? Vamos continuar para eu conseguir falar tudo. Na antiga aliança, quando o livro da lei era lido, ele era aspergido com o sangue, era uma maneira de selar a aliança de Deus com homens. A aliança era selada, Claudina, naquela época com sangue. Qual é a aliança que você tem hoje, pastor Cristiano? Ela é selada pelo quê? Qual é o sangue que sela, Jaqueline, a nossa aliança hoje? Do nosso precioso Jesus. Antigamente, para o povo entender que a aliança com Deus tinha que ser feita pelo sangue, eles tinham que matar o bezerro, eles tinham que matar o bicho que fosse, para marcar o povo e a aliança com Deus. Hoje, Jesus Cristo foi naquela cruz, derramou seu sangue e nos marcou, para não ter mais necessidade de sacrifício, fez uma nova aliança, marcada pelo sangue, para que o inferno, céus e terra visse que nós somos justiça, proclamada na terra por Ele, levantados do inferno por Ele, porque foi das garras de Satanás que Ele te arrancou, foi das garras de Satanás que Ele te tirou, foi pelo sangue que a aliança foi renovada, foi pelo sangue que tudo novo se fez. Aleluia! Essa aliança foi feita pelo sangue, renovou a sua vida e a minha vida. Hoje eu tenho comunhão com o Pai e Ele comigo. Liberdade. Eu não preciso chegar aqui, pegar um bicho, molhar vocês com sangue, molhar a palavra para poder proclamar o nome de Jesus. Ele já fez isso na cruz. Ele nos banhou no seu precioso sangue. A palavra dele já foi ungida. Os meus olhos estão abertos. Eu consigo contemplar o que diz isso daqui. Eu sei que efeito ela tem na minha vida. Eu sei que efeito ele tem em mim. Eu sei o que esse sangue faz por mim. E através de mim, queridos, eu consigo entender e compreender isso. Amém? Mas na nova aliança oferece um novo e vivo caminho. Não precisamos aspergir sangue sobre a Bíblia, nem sobre nós. Precisamos ter a Bíblia no nosso entendimento, na recordação dos seus valores, no poder que ela revela sobre o sangue. Quer aprender mais sobre o sangue? Conhece a palavra. A palavra revela o significado do sangue na minha vida e na sua vida, galera. Cada dia eu te chamo de um apelido. Nós precisamos entender isso. Quando eu consigo compreender isso, tudo renova dentro de mim. Sabe?
Hannah, nova criatura, glória a Deus, fresquinha, aprendendo tudo que um monte de gente está batendo a cabeça para aprender. Você está fresquinha. Coma tudo que é de oportunidade para você e avance. Avance. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Ela me liberta de todo o anseio, ela me liberta de toda mentira, ela me liberta de todo pecado, ela me liberta de toda acusação, ela me liberta de tudo, porque quando eu conheço a palavra, eu sei o significado do sangue. Quando eu conheço a palavra, eu sei que importância esse sangue tem na minha vida. Sabe? Diogo, é Diogo? Diego. Tá saindo na filmagem aí. O sangue de Jesus selou em nós um novo tempo de perdão, de cura. O fato de você estar na igreja hoje é sinal que o Pai quer que você receba esse ensinamento. Direcionamento do Pai para a sua vida, direto para você. Eu tive que anotar isso porque eu falei, eu vou esquecer isso quando eu chegar lá. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você precisava entender e conhecer isso. Qual é o significado de sangue? Né, Thaline? Canções têm vindo, o Espírito tem falado, revelações têm acontecido, mas porque você começou a entender o significado disso na sua vida. Aleluia. Sabe? Eu não entendo como que existem pessoas que conseguem dormir no meio de um culto. Depois de uma revelação, não tá ninguém dormindo aqui não, tá? Por favor. Mas eu não entendo. Lá em Ivona, quando eu preguei domingo passado, eu fiquei, ai meu Deus, eu queria soltar, eu queria pular. A revelação era muito ruim, povo. Quando eu terminei de pregar, a igreja, meu Deus, eu queria aquilo no início ao fim, não no final. Sabe? Entender, mas por quê? O que a Carol fala, calma, a gente está digerindo. Vamos tentando compreender tudo que sai. Mas é simples, é o conhecer a palavra. Sabe, a libertação vem pelo conhecer. O conhecimento te traz cura, o conhecimento te traz certeza, Maurício, dos seus direitos, que foi nos dado naquela cruz, igual eu coloquei aqui, nem miséria, nem doença, nada vem sobre a minha vida, eu não posso aceitar desemprego, eu não posso aceitar acusações, eu não posso aceitar que está acabando alguma coisa na minha casa, ou que a minha casa está com infiltração, ou porque eu estou sem dinheiro, não, porque ele veio, o sangue dele veio para mudar essa sentença de Satanás, ele veio na terra, o sangue dele veio sobre a minha vida, para quebrar isso não pode ter mais efeito na minha vida, eu não posso aceitar acordar e não ter um café para tomar, eu não posso acordar e não ter um leite para dar para minha filha, eu não posso aceitar que eu não tenho um sapato novo para usar, eu não posso aceitar que eu não tenho uma carne que eu quero comer, se ele veio na terra e quebrou essa maldição de miséria, por que eu estou vivendo isso? Porque eu preciso entender e compreender o significado do sangue de Deus na minha vida. Eu não posso aceitar dormir no chão, porque ele veio para me dar uma cama de excelência. Eu não posso aceitar ter cobertas rasgadas, porque quando ele fala da prosperidade, é a prosperidade da roupa de cama também. Se tem alguém vivendo isso aqui, porque ainda não entendeu e não compreendeu o significado do sangue de Deus na sua vida. Eu poderia estar falando de coisas aqui muito mais perigosas e problemáticas que existem. Mas essas pequenas coisas é onde ele se enfia e se localiza lá. E você, como igreja, precisa entender isso. Um sapato descolado não é projeto de Deus para a sua vida. Uma calça queimada e desbotada não é projeto de Deus para a sua vida. Deus nos fez para que a gente andasse comendo o melhor dessa terra, vestindo o melhor dessa terra, porque o sangue dele me deu como herança. Eu não posso aceitar febre reumáticas, eu não posso aceitar dor de coluna, eu não posso aceitar dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, olho que precisa usar óculos, como eu não quero e não vou. Eu não posso aceitar. Por quê?
Ele veio, o sangue dele me trouxe a cura. E não me trouxe a cura só para o câncer, para a AIDS. Me trouxe a cura para tudo isso aí. O dedão inflamado tem que ter cura. Eu tô com uma afta aqui que eu já declarei que ela tá sumida da minha boca. Apareceu do nada, dói o negócio, eu saio, porque ele já me deu a cura. Porque até pra afta tem cura. Ele não me fez pra isso aí, eu tô falando, não tô sentindo afta, gente. Deus, aleluia. Fui curada. Sabe? São nas pequenas coisas que o Pai quer que você tome posição. Peraí, eu sou justiça de Deus. Peraí, a palavra de Deus me garante que Ele já levou. Eu garanto que as tuas dores já foram levadas na cruz. Não tem que existir enfermidade sobre mim. Peraí, a palavra de Deus diz que Ele me dá o melhor dessa terra para comer. Por que eu estou comendo ovo? Não que o ovo seja ruim, porque eu também gosto de um ovinho. Mas todo dia? O mês inteiro? Peraí, tem alguma coisa errada? Eu tenho que comer o melhor dessa terra. Será que eu estou fazendo menção da palavra de Deus de verdade? Será que esse sangue sobre mim está fazendo efeito como a palavra dele me garante que faz? Porque aquele Jonathan que está debaixo do sangue tem o melhor dessa terra. As dificuldades vêm, mas não dura. Ela vem e vai. Ela não fica, porque ela não tem repouso. Maldição sem causa não tem repouso. Se a maldição na sua vida foi quebrada pelo sangue, ela não tem que ter repouso em você. Porque o sangue te remiu de toda maldição. Então não aceite. Igual hoje eu estava conversando com uma pessoa, hoje não, ontem, e ela falou assim: não, minha filha está com sinusite. A menina tem 4 meses. Está com sinusite. Aí eu, sinusite? Uma criança de 4 meses? Falei, não, porque o pai dela tem, eu tenho, você está aceitando. Aí ele está com anemia, porque minha mãe tem anemia. Então eu falei, minha filha, peraí, você está onde? Você está na igreja? Você está ouvindo a palavra? Não, você não está ouvindo. Você não tem que aceitar isso, porque isso é maldição, e maldição não tem causa. Você está declarando que seu bebê de 4 meses, que é a coisa mais linda do mundo, está cheio de enfermidade. E ela ficou assim pra minha cara. Aí oramos, mas o que adianta a oração se ela não fizer efeito? Ela que tem que tomar atitude. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você só saber se você não toma atitude. Saber por saber, Jô Soares também sabe. Saber com direitos, só nós temos. Vai exercer como? Como Jô Soares, porque sabe? Igual quando ele estava lá falando com a Baby do Brasil, ele lá discutindo a palavra com ela, eu falei, olha só, o cara é entendedor da palavra, mas se converte porque não quer. Nós entendemos a palavra, sabemos nossos direitos, não vamos exercer, por quê? Se foi dado a nós, se foi dado a você, se foi dado a mim, é por direito nosso, é por herança que esse sangue veio sobre a minha vida. Então peraí, maldição aqui não, doença aqui não, não, não. Eu sou nova criatura. Justiça de Deus, adoro falar isso. A Bíblia é um livro que fala sobre, desde Gênesis a Apocalipse, porque de acordo com a própria Bíblia, a vida da carne está no sangue. Sabia disso? Abre Levítico 17, versículo 11. Versículo 11, que diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem procissão por si mesmo no altar, e o sangue que faz procissão pela vida. Vocês entendem isso? A carne está no sangue. O sangue está na carne. Ele nos deu para que a gente use, sabe? Utilize desse poder que foi nos dado. Nós fomos lavados, Monique, Jonathan, e não podemos aceitar nem resfriar, porque o sangue de Deus está sobre a nossa vida. O poder de Deus se manifesta em nós. Ele não vai se manifestar, ele já se manifesta em nós. É para aqueles que querem, como
próprio Deus falou nesse altar. Aqueles que me querem, me terão. Mas tem gente que nem a Ele quer. Se não querem a Deus, o que podemos fazer? Né? Vamos lá. Esse texto revela claramente que assim como a luz é a única coisa que vence as trevas, a vida é a única coisa que vence a morte. E a vida está no sangue. O sangue vence a morte. Em Gênesis 2, versículo 7, abre lá comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e sobre as suas narinas, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Fala que Adão estava pronto na carne e no sangue, ossos e etc. Mas não na sua vida. Então Deus soprou em suas narinas o espírito da vida. E então entendemos que o que transporta a vida pelo corpo é o sangue. Deus não soprou só em Adão um fôlego de vida, mas Ele soprou o sangue dele. Vocês estão entendendo? Fundação do mundo. Deus pega o pó, forma o homem, coloca osso, carne, membro, órgãos, tudo dentro daquele corpo. Faltava o que? Vida. Da onde vem a vida? Do fôlego da vida, da boca de Deus, da narina de Adão. Só que quando Deus soprou, o que Deus soprou? Sangue, junto com o ar. Adão recebeu o que? Vida. Um boneco feito de barro recebeu toda a vida de Deus. Satanás ficou satisfeito? Não. O sangue é o veículo que transporta a vida em nós. Quando Deus soprou o sangue na narina de Adão, Ele colocou vida. O que transporta você hoje é o sangue. Passou no jornal um noivo que tinha acabado de casar, eu acho que todo mundo viu isso, e que caiu com um copo no bolso. O copo cortou uma veia muito importante que eu não lembro agora qual é, do seu corpo. Não. É isso aí, eu não entendi, não vou me atrever a falar. Cortou essa veia. O que aconteceu, queridos? O sangue, tentaram de tudo. Quando chegou na porta do hospital, já estava morto. Que preciosidade tem o sangue em nós. Quanto mais lavados pelo sangue do Senhor, é o que transporta a vida em nós. É o que bombeia o nosso coração. É o que faz o nosso cérebro trabalhar. É o sangue. Deus soprou na narina de Adão sangue e vida. Deus soprou em você uma nova criação cristiana. Pastor cristiano. No seu sangue não está puro mais. É o sangue do Cordeiro correndo em cada veia nossa. Aleluia! Que, como eu falei na quarta-feira, no mundo espiritual, Satanás nos vê assim, como sangue. Sabe, ali quando Deus deu isso aqui para Samuel, Deus deu isso aqui, Samuel estava inspirado no Espírito Santo. Porque no mundo espiritual é isso aqui. É um corpo, que é o nosso espírito, lavado, encharcado pelo sangue. Aleluia! Foi isso que Deus fez quando soprou na narina de Adão. Colocou o sangue dele sobre Adão e sobre nós. Só que Satanás tentou quebrar isso quando fez o pecado entrar. E o pecado tentou fazer essa separação. Mas aí veio Jesus Cristo na terra, derramar o sangue dele na cruz e diz: não! Não vai acabar com o que eu comecei. Não vai terminar com o meu projeto na humanidade. Não vai acabar com o meu amor que eu tenho com eles. Vou lavá-los de novo. Vou encharcá-los no sangue. E vou dar vida de volta. Quebrarei toda a tua maldição. Exterminarei toda a tua condenação. E darei de volta a vida
próspera, a saúde perfeita, a família bendita do meu projeto na terra. É isso que Deus fala até hoje. Só não vê quem não quer, só não tem quem não prefere esse Deus. E ainda tem gente escolhendo entre o que Ele pode dar e o que Ele é. Eu prefiro o sangue dele na minha vida. As mais coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Não vão ser, estão sendo acrescentadas porque eu quero Ele. Então é obrigatório vir a mim. É obrigatório vir a mim. A riqueza, se Ele quiser me fazer rica. A prosperidade, porque Ele me quer próspera. A saúde, porque foi assim que Ele determinou. A família bendita, porque é projeto dele. Tem que vir a mim. É ordem dele. Me seguem e as demais coisas vos serão acrescentadas. Me preferem e as demais coisas vos serão acrescentadas. Me entendem e as demais coisas vos serão acrescentadas. Me conheçam e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos últimos dias o povo quer dinheiro. Porque o dinheiro faz mais alto do que o sangue de Deus em nossas vidas. E trabalha, domingo a domingo. Não prefere a Deus, mas quer o dinheiro. O que adianta o dinheiro se não tem um Deus da prosperidade? Tem pessoas que se desanimam, vão no médico e vai, tira exame, faz exame daqui e fala, não posso ficar doente. O que adianta remédio médico se você não tem um dono da cura? Que efeito tem isso para a sua vida, queridos? Tem pessoas que querem casa nova, carro novo, mas não querem o dono da bênção, querem o que Ele pode dar. Enquanto tiverem pessoas com esse pensamento, não terão o sangue de Deus revelado em você. Não verão isso acontecer, porque preferem outras coisas, mas não preferem esse Deus. Cuidado com as suas preferências. Cuidado com o que você anda querendo, querido. O sangue de Deus, que valor tem para você? Foi só um símbolo? Ou foi uma novidade de vida? Uma chance foi nos dada. E essa chance não vai ter que se levantar outra geração. Porque eu estou aqui, sim, para fazer cumprir todos os teus projetos. Não precisa levantar outra geração. Porque nós estamos aqui, igreja, para fazer cumprir todos os projetos de Deus. Sabe aquele louvor que não levante outra geração? Não sei cantar ele, mas fala sobre isso. Que não se levante outra geração, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Tem gente que diz que eu sou abusada, pequena, sou, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que valor é esse sangue na minha vida. E eu sei quem eu sou diante dele e quem ele é em mim. E ninguém pode mudar isso. Pode falar o que quiser falar de mim, fale. O problema é deles com Deus. A minha vida está assim com Ele. E cada vez mais prosseguindo nisso, caminhando nisso, acreditando nisso e vivendo nisso plenamente. Depois que a vida entrou em Adão, ele recebeu a plenitude de vida, queridos. A vida entrou em Adão e ele recebeu algo que muitos querem e não têm. Adão recebeu plenitude de vida. Antes do pecado, a pessoa não conhecia a morte. Foi conhecer a morte depois que o pecado entrou. Mas aposto, isso é só historinha, não. Isso não é historinha, isso é a palavra. Na plenitude de Adão foi ordenado. Abre aí em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, capítulo 15, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus dá ordem pra gente, não faça assim. Aqui na IGAP não temos doutrina de veste, é ordem e decência como a Bíblia diz, porque a Bíblia não diz que você tem que usar isso ou aquilo, ela manda ordem e decência. Você entende disso muito bem.
Que eu sei o que é desordem e o que não é ordem. Se eu tenho esse conhecimento, então eu vou seguir a palavra, a ordem da essência. Se eu estou com uma calça mais apertadinha, eu vou botar uma bata mais tampadinha. Se eu estou com uma blusa decotada, eu vou colocar algo que tampe o decote, porque é a ordem da essência, mas eu posso usar o que é meu, de direito. Eu não tenho que andar em uma cuca velha, mas eu posso andar como uma princesa de Jesus Cristo. Amém? Ok. Deus nos dá ordem, tipo assim. Somos novas convertidas. O novo convertido é difícil. Não que a Hannah é difícil, não que a Hannah, graças a Deus, não me dá trabalho. Mas tem novo convertido que é difícil. E que até aprender. E eu não falo, nunca vai me ver falando de roupa com ninguém aqui, hein? É o Espírito que convence o homem de qualquer coisa. Não é eu vou falar, olha, não usa isso, bota isso. O que adianta? Aí vem pra igreja toda comportada. Lá fora, anda como? O Espírito, quando convence, é aqui dentro, lá fora, não trabalha em qualquer lugar, tem ordem e decência. Porque é Ele que faz. Agora, quando o homem opera, trabalha no esconderijo, né? Sei muito bem como é que funciona isso. Quando a palavra de Deus fala aqui sobre isso, eu começo a entender que Ele me deu ordem. A ordem que Ele deu para Adão foi, olha Adão, eu estou te dando todo esse paraíso aqui. Você pode comer de tudo. Você pode fazer tudo, mas disso aqui não toca. Porque o dia que você tocar, você vai ter conhecimento. E isso vai te trazer a morte. Tem coisa que Deus fala assim, não minta. Porque se você mentir, você vai conhecer a morte. E a palavra de Deus nos garante que a morte, ela a mentira, ela traz a morte. E a morte te leva para o inferno. Quando você mente e morre debaixo da mentira. Sabia disso? Seja morte espiritual ou morte física. É direto para o inferno. Isso não é palavra minha não. Aqui ó. A palavra me diz isso. Aquele que mente não mente mais. Porque aquele que continua mentindo está desobedecendo uma ordem que ele deu. Adão desobedeceu a ordem de Deus. E o que aconteceu com Adão? Houve morte. Quem conhece a história de Adão e Eva sabe muito bem a consequência de todo o seu pecado. Deus não o matou, nem deixou de amar, mas em compensação permitiu que ele vivesse o que ele plantou, né? Não podemos deixar isso, queridos. Precisamos obedecer a Deus e levar a plenitude dele, que é a vida dele dentro de mim, sem repreensão, sem encantos humanos, mas certo do que eu sou e do que eu posso fazer. Amém? Vocês estão entendendo isso? Que tem gente me olhando com umas caras que só Jesus, hein? A câmera tinha que estar aqui filmando. Assustados. Mas não fique não. Nessa ordem dada a Adão, ele tinha como fazer o seu melhor, receber o melhor de Deus. O Pai deu tudo nas mãos dele e disse o princípio de como não morrer. Qual é o princípio para você não morrer? Obedecer. Qual é o princípio de você não morrer? Adão obedeceu. Deus deu todo o princípio para ele. Meu filho, faz isso, isso, isso. Isso não. Mas ele foi exatamente pelo que Deus disse não. Trouxe o que? Morte, sofrimento, dor. Na plenitude da vida foi dado. Abre aí Gênesis 3, capítulos 1 ao 7, para a gente finalizar, que eu vou ter que parar a mensagem por aqui. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher, a serpente: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, no contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não comerão,
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela, dela se obteve discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só até aqui. O que aconteceu? Quando a serpente apareceu, Satanás, a Eva, ele seduziu ela a comer daquilo. Como que? Certamente você morrerá, porque o dia que você conhecer, você vai ter o conhecimento como do seu Deus. O que aconteceu com Eva? A curiosidade falou mais alto. Nossa, eu vou ter a sabedoria que ele tem. Eu vou pensar como ele, eu vou conhecer como ele, eu vou andar como ele, então eu quero. Além de tudo, o fruto era agradável aos seus olhos e ao seu estômago. Ela foi lá e tocou numa ordem que Deus disse para não fazer. Sabe o que aconteceu? Ela desobedeceu a palavra certa e obedeceu a palavra errada. Ela desobedeceu a palavra vinda de Deus para obedecer a palavra vinda de Satanás. Quantas vezes a gente desobedece a Deus para obedecer a palavra vinda do diabo? Quando ele nos induz a fazer coisas que não é para a gente fazer. Quando ele coloca pensamentos nas nossas cabeças que não é para estar. Quando ele faz a gente ter reações às quais não é para a gente ter. Dia de culto eu vou ficar em casa dormindo? Dia de culto eu vou pro shopping? Porque eu vou pro culto de segunda a segunda? Existem pessoas ouvindo essas palavras simples dentro dela. E que faz com que a gente coma o que é errado. A palavra errada entra, querida, e a certa sai. E ali começa toda a confusão sendo gerada. E o sangue sendo tirado. E a condenação vindo sobre nós de novo. Quando eu desobedeço a Deus, eu quebro o sangue dele na minha vida e pego de novo a maldição de Satanás. Quando eu desobedeço a Deus em qualquer área da minha vida, eu consigo anular o poder do sangue na minha vida e trazer de volta a condenação do diabo, que é morte, miséria, doenças. Eu consigo retirar de cima de mim o precioso sangue que me purificou e trazer de volta a maldição que ele arrancou. Quando eu desobedeço ao Senhor, o que você quer dizer com isso essa noite? Obedeça a Deus para ser feliz. Obedeça a Deus para conquistar o melhor dessa terra. Obedeça a Deus para ter o melhor dele para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele que não obedece sacrifica, sofre e chora. Mas aquele que obedece passa bem em todas as áreas. É vitorioso em toda situação. Porque o sangue tem valor sobre a sua vida e faz toda a diferença. Amém, igreja? Eu tinha muita coisa para falar, mas não dá tempo. Vamos ficar de pé. Mediante essa palavra. Cortou? Vamos editar isso aí, né? Vamos dar uns cortezinhos, porque a gente se empolga no altar. Então não pode mandar isso do jeito que tá, não. A gente estava ouvindo as mensagens que já estão lá. Nossa, gente, a gente morre de rir. Eu falo, meu Deus! O apóstolo, eu falei isso? Complicado, edita aí. Quem entendeu a palavra dessa noite? Quarta-feira continua ela. Mas eu preciso que nesse momento você comece a perceber a preciosidade desse sangue na sua vida.
Não foi pelo homem, foi por Deus. Não foi por pastor, foi por Jesus. Não foi por igreja nenhuma, foi por mim e por você. Não foi por rótulos, foi pela humanidade que Ele transformou as nossas vidas. Então feche seus olhos nesse momento. Não olhe para o Ministério de Louvor. Esse momento era para você estar igual a Suzy lá dos Estados Unidos, desesperado por Ele. Sim, Deus. Desesperado por Ele. A pastora Suzy, quando ela começa a adorar, ela enlouquece. O desespero dela por Deus é tremendo, porque ela sabe o significado desse sangue na vida dela. Você está conhecendo o significado desse sangue na sua vida. Então comece a adorar a Deus sem precisar de instrumento tocar. Comece a adorar a Deus sem precisar canções ser tocadas. Mas a sua adoração precisa fluir de dentro de você para Ele. Aleluia! Dê o seu espontâneo a Ele. Apague a luz, por favor. Preciso saber. Aleluia! E nesse momento
significado desse sangue na sua vida. Toda vez que eu vou cear, eu lembro desse sangue, mas eu lembro também de o que eu era e aonde eu poderia estar hoje. Foi pelo sangue dele que hoje eu estou aqui. E toda vez que eu vou cear, eu lembro o que esse sangue fez na minha vida e o que ele tem feito. Então pegue desse cálice e começa a imaginar e a lembrar o que esse sangue tem feito e vai fazer na sua vida. Não pega porque você vai pegar somente, mas pega sabendo o significado desse sangue na sua vida, igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. Vamos declarar que estamos atrás dele. Atrás desse Jesus.
digno de receber a minha fidelidade. Tu és muito digno. Aleluia! Queridos, comam todos o pão e troque o cálice com o teu irmão. O corpo está misturado pelo sangue, todos gerados juntos. Aleluia! Um único ventre, numa única placenta, Espírito Santo que nos alimenta. Que profundo isso, hein? Meu Deus, bebam todos do cálice agora. E antes de receber a bênção apostólica, ao som dos instrumentos, eu quero que você comece a declarar o seu amor por ele. A gente já está acabando, já é o finalzinho do culto, mas nesse momento, não se preocupe com a hora, se preocupe com você. Comece agora a declarar o seu amor a ele. Vai, instrumentais, deixa Deus tocar em você. Comece a contemplar o Deus de nossas almas. Comece a contemplar esse Deus e comece a dizer assim: como eu te amo, como eu te quero, como tu és pra mim, amado Deus. Nós precisamos
Espírito Santo, sede sobre vós, Israel de Deus, nação santa.